Inicia-se nesse instante nossa atividade desta noite, onde falaremos, nesta oportunidade, por intermédio deste acervo, uma fonte fecunda de informação altamente precisa, de cunho intelectual, filosófico e ético, conforme está inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Obra grandiosa, gigantesca, fruto da elasticidade intelectual do seu autor, e soube, como ninguém, aproveitar a sua jornada reencarnatória e deixar esse legado para a humanidade, fruto do seu labor, da sua dedicação, do seu empenho, da sua luta incessante, no sentido de promover o bem nesta sociedade onde o mal sobrepuja sobre tudo, sobremaneira. Isso não é dúvida para ninguém. E um mundo de prova e expiação, é óbvio, e perfeito como somos, só podemos gerar imperfeição. Por força da natureza do globo, aqui se encontra criaturas de natureza mais inferior que superior. Isso não resta dúvida. E essa condição se arrasta pela atmosfera espiritual quando essas criaturas deixam o corpo físico por ocasião da morte, que nos chama falecimento, etc, etc. A gente chamamos de desencarne. É o termo mais apropriado em virtude do horror que causa a palavra morte, que ela só tem horror mesmo no falar, não é nada de horroroso. É tão suave como suave é nascer, embora, muito embora, o nascer represente dor para quem está contribuindo para a conformação do fenômeno, o nascimento da criança. A dor é para a mãe, o filho não sente dor, no momento do nascimento. O mesmo é no desencarne. Se há dor nesse momento, é no corpo físico. O espírito não sofre pelo processo do desenlace. A dor é consequência de sofrimento, das enfermidades, das problemáticas situadas no organismo físico. Mas o processo da morte, que é o desenlace do espírito com o corpo físico, isso não é dolorido, isso não dói. É tão suave como suave é a gente dormir. Nós morremos todos os dias pelo processo do sono. A gente sente alguma dor nesse momento que está dormindo? Não. A morte é isso aí. É esse desenlace. É suave, é tranquilo. Haja visto que quando nós estamos tomados de uma dor e nos sentimos aliviados quando estamos dormindo.
A mesma coisa é a morte, esse desenlace. Quando o espírito abandona esse corpo dolorido, sofrido, cessa o sofrimento para o espírito. Então não há nenhuma sensação de horror nesse fenômeno que nós chamamos de desencarne. As sensações de dores, de sofrimento que os espíritos dão manifestação quando se manifestam em ambientes como esse, essa dor não é comparável a uma dor física, é uma dor moral. Essas sensações doloridas que o espírito manifesta, ela é moral, é diferente da dor física. E o espírito, em qualquer referencial da natureza, da sua natureza, ele não sofre isso. Esses que chegam aí dando demonstração de sofrimento são espíritos ignorantes, que não tem nenhum referencial a respeito da sua própria natureza, que é eminentemente espiritual. São chamados espíritas materialistas. Aquele que julgou o tempo todo que a vida se sintetizava assim entre o nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa é a atitude materialista. E quanto mais possível for para ele promover essa curtição nesse período, melhor. E aí é que vem, né, as atitudes mais treslocadas. O que quer possuir tudo, conquistar tudo, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação. Pouco importa se as suas aquisições sejam fruto do sangue do suor alheio. Aí é que está o problema. Aí é que está. Essa dor moral que vai repercutir nesse momento, desse desenlace. Ele vai sofrer essas sensações. Mas o espírito esclarecido, não. Porque ele não leva consigo esses condicionamentos em decorrência da natureza diferenciada do processo físico. Daí a necessidade da reencarnação, para ele reparar essas faltas. Daí a necessidade da reencarnação. Porque essa lembrança desse ato deslocado me causa tristeza e infelicidade. Aí há a necessidade dele reencarnar para reparar essas faltas. E depois daí passar a gozar da felicidade plena, tal qual Deus criou para com os seus filhos. Deus não criou o seu filho para a dor. A dor é consequência de uma violação das leis naturais, que geram consequências. Sofreremos pelos resultados das ações cometidas em todos os aspectos da vida. Essa que é a verdade. Essa questão das colônias, que é uma questão muito polêmica, que os espíritos dão alguns testemunhos, né, do que encontra fora dessa gleba terrestre, em outra dimensão.
não é nada mais, nada menos do que a criação mental, fruto dos seus condicionamentos que o espírito experimenta, sofre. Sofre. O espírito superior não sente a necessidade de ter uma casa para se amparar do sol, da chuva. Não sente a necessidade de estar deitado em uma cama para reparação das energias desgastadas fisicamente. O que se desgasta é o físico, o espírito não tem desgaste. Então, para quê é que servem essas camas, né, que é construída nessas regiões do espaço? E a consistência dessas cigarras, desses materiais, é feita de quê? A consistência está na vontade e no pensamento do Criador, da pessoa que criou aquilo ali. Ele vê e o outro vê da mesma forma. Essa criação. Está aí porque da descrição, deixa eu aqui dizendo que no mundo espiritual tem casa, tem estação de tratamento de água, de esgoto, tratamento de estação de água potável, tem jardim de namorados, tem organização, né, sociais, de promoção para aquisição de casa própria, de emprego, né? E os empregos que mais se destacam lá é as enfermarias, né, em hospitais. Eu vou estar ferrado, só se apertar a roda de carro. Sou mecânico, né? Não é possível que lá vai precisar de automóvel, né? Não é possível. Outra coisa que eu me destaco muito bem é construção civil, né? Será que lá eu vou encontrar os argamassa, os cimento para fazer as paredes que eu faço aqui? É impossível, né? Agora, eu com minha criação mental, com a minha criação natural, que é próprio do espírito, co-criador, eu vou plasmar a forma pensamento da casa que eu quiser. Eu vou plasmar isso no espaço. Alguém que vai estar comigo vai ver a minha construção. E claro, vou fazer um palacete, né? Vou fazer essas casinhas miúdas, não vai precisar de matéria, não vai precisar de matéria de construção lá, né? Não precisar de eu também para comprar. Né não? Eu vou idealizar uma casa bonita, formular o pensamento, fortalecer minha vontade, esse pensamento e dar forma. A chamada forma pensamento, conforme os Espíritos falou para Kardec. Eu vou ver tudo arrumadinho, vou adentrar, né? E quem está do meu lado e outros que chegaram, eu posso chamar para visitar e ver. Pronto. Aí chega lá, vai assistir, né? Ver as minhas criações, minha forma pensar, que é fruto da forma pensamento. Eu pensei e dei forma, plasmei. Porque o fluido cósmico, ele é maleável, ele é flexível. A gente imprime a forma dele como a gente pega um material, um barro, e dá uma forma pelas nossas mãos, formando um vaso, uma panela, qualquer coisa que a gente queira. Não faz, não manuseia aquele material. A gente utiliza a mão e o material. No mundo espiritual é diferente, vai usar o que? A vontade, o pensamento. É assim que se constrói as vestimentas, os objetos que a gente quer. É dessa forma. Agora eu pergunto, para que eu vou querer casa no mundo espiritual? Para me abrigar de quê? De sol, que lá não tem sol. O sol é material. Lá também não tem chuva, a chuva é material.
Eu não vou ter necessidade de me abrigar para me amparar do sol, da chuva, da trovoada, do relâmpago, do sereno e por aí se vai. Para que eu vou querer construir essa casa lá? Se eu tenho o espaço, o universo para eu percorrer, pelo veículo do pensamento, eu não preciso pegar ônibus, não preciso pegar trem, avião, nada disso. Basta tão só eu conhecer o local, pensar nele lá, vou estar. Foi assim que os espíritos disseram a Allan Kardec. Onde está o pensamento, lá está o espírito. Mas alguém pode me perguntar, e como é que você vai para um lugar que você não conhece? É fácil. Eu tenho um amigo, eu posso perguntar a ele: você conhece algo relacionado a determinada situação, tal? Ele disser: conheço, então me leva até lá. Ele simplesmente vai induzir o pensamento daquilo que ele conhece, lá vai estar junto comigo. É assim que os espíritos superiores deslocam o espírito para onde ele quer. Não precisa aerógrafo, conforme construído, né, em nosso lar, conforme está aí, e outras, né, instâncias espirituais. Isso é para espírito inferiorizado. Agora, eu não admito que o espírita estuda, que tem esse conhecimento, chegue lá, se condicione a isso. Porque ele está prestando com isso um desserviço a esses irmãos inferiores a ele. Em vez de ele esclarecer a questão para vencer esse condicionamento, ele está alimentando isso. E é isso que as casas espíritas hoje estão fazendo, na promoção, na divulgação dessas colônias, dessas atividades que esses espíritos fazem quando vai para o mundo espiritual. Essa é que é o dilema, esse é que é a nossa controvérsia em torno disso aí. Porque se estudasse Kardec, os livros da codificação, a revista, que é o instrumento de pesquisa, o registro do instrumento das pesquisas que Kardec fez, ia se confrontar com isso aqui que eu estou falando, ia se deparar com tudo isso aí. Agora, um espírita, que se diz espírita, chega no mundo espiritual, chega lá, querer tomar sopa, querer enfermaria para se descansar, para se refazer, se revitalizar. De quê? Se o desgaste está no físico, é sinal que ele não aprendeu isso. E não aprendeu porque não estudou a doutrina. Essa que é a verdade. Fico atrás de conto de carochinha. E disso tem muito. É tudo que os espíritos falam que a gente vai aceitar. O espírito é gente, né? É tudo que os pessoal falam que a gente vai concordar, que a gente vai aceitar. Você tem que fazer uma distinção, né? Para ver se merece credibilidade ou não aquilo que o indivíduo fala. Com os espíritos é a mesma coisa. Com os espíritos é a mesma coisa. Você tem que pesquisar para ter certeza se o que fala é verdade, condiz com a lógica, procede ou não. Pronto. E você quer um testemunho bom para isso? Vá na porta de um bar, ou lugar para ter gente especialista em tudo. Ali tem de tudo, meu filho. O que você procurar ali? O balcão de um bar, Ave Maria. Pode puxar conversa. Sobre tudo, que ali tem tudo. Todos os especialistas estão ali. É porque eles estudam muito. Faz um estudo severo ali. Aí, pronto, tem conversa para todo mundo ali. O que falar? A mesma coisa são os espíritos levianos. Então, no meio aí, fala o que ele quer. Né?
É assim? Não é bem assim. Nós vamos hoje homenagear, como sempre, esses dias da semana, esse pensador que compõe esta obra de Carlos Bernardo, que intitula-se Ian Stevenson. Ele nasceu a 31 de outubro de 1918, em Montreal, no Canadá, onde colocou grau em medicina na Universidade de McGill. Trabalhou no Hospital Royal Victoria, em Montreal, e no Hospital Joseph, em Arizona, nos Estados Unidos. Seu treinamento em psicanálise foi realizado em Nova Orleans e Washington. Embora Ian Stevenson se tornasse um respeitável professor de psiquiatria na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele se afastou de suas atividades docentes e clínicas para pesquisar a reencarnação. Diria ele mais tarde: comecei praticando a medicina psicossomática tradicional, mas depois de estudar as alterações nos níveis de consciência sobre a influência das drogas e os resultados da psicoterapia sobre as doenças mentais, senti uma insatisfação diante das teorias contemporâneas sobre a personalidade. A ideia que as influências próximas explicariam a formação da personalidade não me satisfazia. Então, pensei que através da parapsicologia poderia encontrar uma nova dimensão para compreender a personalidade. Li tudo que se escreveu a respeito e descobri o que intitulei de tipo reencarnacionista. Já lera relatos sobre o assunto. E 4 pessoas pareciam lembrar-se de uma vida anterior. Em 1953, iniciou efetivamente suas pesquisas na área da parapsicologia, buscando esclarecimentos sobre uma questão crucial e universal: a sobrevivência da alma após a falência definitiva do corpo físico. J.C. Ducasse, ex-presidente da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, que prefaciou a obra capital de Stevenson, intitulada 20 casos sugestivos de reencarnação, afirma que as evidências da sobrevivência de que a pesquisa psíquica tem se ocupado tão geralmente constituídas de ocorrências como a aparição dos mortos, experiências de desdobramento e comunicações recebidas através de médiuns e sensitivos, parecendo provir, direto ou indiretamente, de alguém cujo corpo havia morrido, mas cuja mente, isso é, espírito, sobreviveu. Prova eloquente de que a sobrevivemos após a dissolução do corpo físico. É o seu renascimento em um outro corpo físico, ou seja, a sua reencarnação. Elucida a pesquisadora Elsie Douglas, que embora essa hipótese geralmente não seja aceita pelas religiões e seitas que professam o cristianismo, conquanto o Cristo tenha sido flagrantemente reencarnacionista, é amplamente reconhecida no Oriente
já que se mostra uma explicação lógica para os múltiplos males que afligem a humanidade, como o das doenças congênitas e o das diferenças sociais, por exemplo. Um outro exemplo, isso aí é dado por mim, é por que não somos inteligentes igualmente. Uma outra questão para ser levantada nas questões das pesquisas reencarnacionistas. Né? A questão discutidíssima da reencarnação tornou-se viva preocupação dos grandes pensadores do passado, considerando-se radical e eminentemente justa. Citam-se, entre outros, Pitágoras, Platão, Emmanuel Kant, David Hume, Arthur Schopenhauer, Charles Bernard Renouvelle. Coube, porém, a Ian Steven a árdua tarefa de provar cientificamente que, além de sobreviver em planos imponderáveis, o espírito retorna à vida corpórea, reencarna-se. Stevenson procedeu com absoluto espírito prático quando lhe falava de alguém que afirmava lembrar-se de uma vida passada. Ele visitava a pessoa, gravava suas revelações, entrevistando também os outros membros da família, vizinhos, etc. Ia aos lugares e o informava, declarava ter conhecido na encarnação ou reencarnações anteriores, objetivando avaliar a veracidade das informações prestadas. Tudo era devidamente checado e classificado. Ian Stevenson preferia estudar os fenômenos que ocorriam com crianças pequenas. Isso porque elas demonstram ser espontâneas e verdadeiras. Como ainda não adquiriram conhecimentos, são menos sugestionáveis que os adultos, os quais podem ter assimilado fatos de diversas fontes, incluindo leitura de jornais, revistas, livros e televisão. E hoje tem o computador, né? Tem a internet também. Não é fácil documentar um caso sugestivo de reencarnação. Não basta fazer hipótese regressiva ou descobrir marcas físicas herdadas do corpo anterior através, naturalmente, do perispírito. Trata-se de uma investigação que exige muita perspicácia e despesas consideráveis em viagens e correspondências. Mais do que tudo, é necessário ter sobriedade para avaliar os fatos desapaixonadamente e ampla compreensão sobre o comportamento humano para saber enfrentar as dissoluções dos confrontos em casos fraudulentos. Cada levantamento é demorado, requer contatos pessoais com todos os envolvidos, com profissionais que possam contribuir para um desdobramento mais eficaz das investigações. Não são todos os parapsicólogos que admitem o princípio da reencarnação. Entretanto, os casos realmente sugestivos de que ela acontece estão despertando vivo interesse de um número cada vez maior desses profissionais. O sociólogo Ian Currier, da Universidade de Guelph, em Ontário, Canadá, autor do livro de pesquisa, pesquisou vários trabalhadores de regressão de memória
Ele supõe ter detectado evidências palingenésicas de que as paixões homossexuais, em determinadas instâncias, são afloramentos de carências, emoções e desejos que algumas almas vivenciaram em corpos físicos de sexo oposto. O professor Cuyer concluiu também que parentes e amigos podem continuar juntos em outras vidas. A pesquisadora inglesa Mary Harrison adverte que os pais deveriam prestar mais atenção às fantasias de seus filhos, pois elas podem revelar recordações de épocas passadas e, quem sabe, conduzir a descobertas de novos casos sugestivos de reencarnação. Mary informa que uma menina de 2 anos, chamada Angie, todas as vezes que passava com a mãe diante de um banco, dizia: era ali que eu trabalhava como enfermeira. Angie disse que no trabalho usava vestidos longos e chapéus engraçados, diferente dos que as enfermeiras usavam atualmente. Intrigada com as revelações de Angie, sua mãe resolveu pesquisar na biblioteca o local e constatou que, onde está o banco, funcionara um hospital 200 anos antes. As roupas descritas pela criança correspondiam perfeitamente às que eram usadas pelas enfermeiras da época. Não foi sem razão que o parapsicólogo russo Eduard Leu declarou: quando a reencarnação for compreendida no mundo, os homens terão de mudar os seus conceitos sobre a vida, pesar melhor os seus atos e alterar sua conduta, o que certamente revolucionará as bases do conhecimento atual. Stevenson desencarnou a 8 de fevereiro de 2007, bem recente, né? Quase contemporâneo nosso, né? Mas praticamente contemporâneo nosso, né? 2007 ele já está todo ficado. Um homem com uma lábia no pensamento, uma pesquisa dessa, num momento tão atual, aonde até hoje ainda se teima em aceitar o princípio imortalista existente em todo ser vivo, não só o homem, como os animais e os vegetais. Os espíritos codificadores da doutrina disseram a Allan Kardec: há 2 elementos constituintes do universo, o princípio espiritual e o princípio material. Sem esses 2 princípios não há vida. Portanto, a vida se conclui, se lopreta pela constituição desses 2 elementos. Está aí o universo. Está aí o universo. Que a ciência convencionais, né, está devendo. É por isso que ela está sendo considerada por muitos pesquisadores sérios, a exemplo de Bernard, que chama essa ciência convencional de mambemba. Porque é uma coisa tão natural, uma questão tão principesca, né? Instalada no seio de todos nós, todos os tempos. A medicina, a ciência ainda ignora o princípio espiritual regendo a vida aliada aos princípios materiais. E claro, e o seu Criador é uma trindade. Essa que são as trindades universal.
não é a Trindade apregoada pelas as religiões, que é outra mambemba. Sabe nada a respeito da vida, muito menos a respeito de Deus. Né? Deus, Espírito e matéria. É a Trindade universal, conforme os espíritos superiores verberou para Allan Kardec. Essa é a Trindade. Deus, causa criadora desses dois princípios. Sem o Criador, que é a causa, não existia nem o Espírito, nem a matéria. Logo, nenhum de nós existiríamos, nada que existia. Não sei o que seja, só ele tem opção. Né? E as definições que dão dele é das mais absurdas. Começando pelos religiosos. Né? Começando pelos religiosos, que divulgam aí, badalam constantemente, que conversa, que vê, que ouve. Né? Na verdade, não conhece nem o Espírito, nem a si próprio. Né? Como é que eu vou ter condições de conhecer quem me criou se eu não conheço a mim próprio? Né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é expressão de Sócrates. Jesus rechaçou isso aí também. Né? Conhece-te a ti mesmo, a gente não conhece nem a nós próprios. Negamos a nossa própria essência, a nossa própria natureza. Ainda não nos admitimos ser espírito reencarnacionista. Procure saber desses religiosos aí. Se ele se admite ser um espírito reencarnacionista. Nenhum aceita. Ainda diz que divulga, conversa com Deus. Ele precisa mesmo conversar com o Espírito. Né? Que ainda não consegue, quanto mais. Imagine só. E como eles tem muitos aí que diz que já viu Deus, né? Defende da forma mais possíveis, né? E imagináveis. E eles assim, né? Adotam e admitem. E a gente fica por aqui. Está aí Estevam, dando prova científica da reencarnação.